tranquilos? A DC Comics é uma das maiores e mais influentes editoras da história dos quadrinhos, tendo criado alguns dos personagens mais icônicos e reconhecidos da cultura pop, como o Superman, o Batman, a Mulher Maravilha, o Flash, o Aquaman, o Lanterna Verde, entre muitos outros. Além dos quadrinhos, a DC expandiu o seu universo para outras mídias, como cinema, televisão, jogos eletrônicos, animações, tornando-se uma potência no mercado de entretenimento. As suas histórias e personagens têm fãs em todo o mundo e inspiram gerações de artistas e criadores. A DC também tem sido pioneiro na representação de personagens diversos, como mulheres, pessoas de cor, LGBT+, além de abordar temas importantes como justiça social, política, filosofia e ética. Em resumo, a importância da DC no universo dos quadrinhos e do entretenimento em geral reside na criação de um vasto e icônico universo de personagens e histórias que cativaram e inspiram gerações de fãs em todo o mundo. Fica aqui até o final do vídeo que hoje todo fã da DC e da cultura pop irá pirar. Então, sem mais enrolação, roda a vinheta aí, editor. Para não interromper o vídeo de vocês, me conta aí 3 personagens que você mais gosta da DC Comics, tá certo? 3, hein? Vem com lista não, manda 3 aí. Sem mais enrolação, vamos lá. Eu vou dividir esse vídeo em algumas partes, né? Para anos 80, anos 90, anos 2000, era de ouro, era de prata, enfim. Vou dividir certinho aqui para ficar bem organizado, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos lá. Parte 1. As origens da DC Comics. A DC Comics tem suas raízes na década de 1930, quando o mercado de quadrinhos começava a ganhar força nos Estados Unidos. Na época, a publicação de revistas em quadrinhos era uma atividade relativamente nova e não havia muitas empresas dedicadas ao ramo. Foi nesse contexto que a Detective Comics foi criada em 1934 como uma publicação de histórias em quadrinhos de mistério e detetivesca. A revista rapidamente se tornou um sucesso e em 1937 a empresa decidiu lançar uma revista dedicada exclusivamente ao personagem de maior destaque em suas páginas. Quem é? O Batman! No ano seguinte, em 1938, a DC Comics, que significa Detective Comics, uma redundância, porque é Comics, né? Uma redundância que acabou sendo mantida, né? Lançou ali o Superman em sua própria revista, né? E a estreia do personagem, né, do Superman, foi um marco na história dos quadrinhos e do entretenimento em geral, apresentando pela primeira vez um herói com habilidades sobre-humanas, né? Porque o Batman é um ser humano muito capaz, muito preparado, mas ele não tem superpoderes, é só o dinheiro, né? E o preparo, né? Então, a primeira vez, Superman com habilidades sobre-humanas e uma personalidade cativante. Com o sucesso de Superman e Batman, a DC Comics expandiu seu universo de personagens, apresentando outros heróis como a Mulher Maravilha, o Flash, o Lanterna Verde. Esses personagens se tornaram populares entre os leitores e ajudaram a popularizar o conceito de super-herói, que até então era pouco explorado. Além disso, a DC Comics também foi responsável por popularizar o gênero dos quadrinhos de super-heróis, que acabou se tornando uma das maiores e mais rentáveis indústrias do entretenimento no mundo inteiro. A criação de personagens icônicos como o Superman e o Batman, assim como a expansão do universo da DC com outros heróis e vilões icônicos, ajudou a estabelecer o legado duradouro da empresa no mundo dos quadrinhos e da cultura pop, né? Videogames, séries de TV, posteriormente no cinema.
Parte 2, a Era de Ouro dos Quadrinhos. A Era de Ouro dos Quadrinhos foi um período de grande popularidade e inovação no mercado de quadrinhos, que se estendeu de meados da década de 30 até o final da década de 40. Durante esse período, a DC Comics foi uma das editoras mais bem-sucedidas e influentes do mercado. Uma das características marcantes da Era de Ouro foi a popularização dos super-heróis, impulsionada principalmente pelo sucesso do Superman e do Batman, a dupla, né? A DC Comics expandiu seu universo de personagens com a introdução de outros heróis, como, né, a Mulher Maravilha, o Flash, o Lanterna Verde. Além disso, a editora também apresentou uma série de vilões icônicos como o Coringa, o Pinguim, o Lex Luthor, que até hoje, né? A popularidade dos quadrinhos de super-heróis também se refletiu em outras mídias como o rádio. É no céu, vejam! É um pássaro! É um avião! É o Super-Homem! Super-Homem! E o cinema. O Superman, por exemplo, ganhou a sua própria série de rádio em 1940, sabia disso? Que se tornou um enorme sucesso. Já o Batman estrelou uma série de filmes de baixo orçamento na década de 1940. Outra característica marcante da Era de Ouro foi a diversidade de gêneros presentes nos quadrinhos. Além dos super-heróis, as revistas em quadrinhos também apresentavam histórias de ficção científica, fantasia, romance, westerns e histórias de guerra. Essa variedade ajudou a expandir o público leitor e a consolidar o mercado de quadrinhos como uma forma popular de entretenimento. No entanto, a Era de Ouro também foi marcada por controvérsias e polêmicas em torno do conteúdo dos quadrinhos. Em meados da década de 1940, alguns grupos começaram a criticar os quadrinhos por supostamente incentivarem a violência e a delinquência juvenil. Isso culminou em uma série de audiências nos congressos lá dos Estados Unidos em 1954, conhecidas como o Comitê de Atividades Anti-Americanas. Essas audiências levaram à criação do Comics Code Authority, um código de ética que impôs uma série de restrições aos conteúdos dos quadrinhos. Sabe outra coisa que deve ser restringida aqui? Ou não restringida? A sua inscrição no canal, o seu like, né? Demora bastante para fazer esse tipo de pesquisa, trazer essas informações. Então, ajuda o canal aí, dá o seu like, se inscreve no canal, liga a notificação e, obviamente, manda aí os seus comentários. Continuando aí. Apesar dessas controvérsias, a Era de Ouro dos quadrinhos deixou um legado duradouro na cultura pop. Muitos dos personagens criados nessa época se tornaram ícones da cultura pop e continuam a inspirar novas e novas gerações de leitores e fãs. Parte 3. A Era de Prata nos quadrinhos. A Era de Prata nos quadrinhos foi o período de inovação e renovação no mercado de quadrinhos que se estendeu de meados da década de 1950 até o início da década de 1970. Durante esse período, a DC Comics foi uma das editoras mais ativas e criativas do mercado. Uma das principais características da Era de Prata foi a revitalização dos quadrinhos de super-heróis que haviam perdido um pouco de sua popularidade após a controvérsia dos quadrinhos na década de 1950. A DC Comics renovou seus personagens clássicos, apresentando novas versões do Superman, do Batman, da Mulher Maravilha, entre outros. Essas novas versões
tinham personalidades mais complexas e conflituosas do que suas contrapartes da Era de Ouro, refletindo as mudanças culturais e sociais da época. Além disso, a DC Comics também introduziu uma série de novos personagens da Era de Prata, como novas versões do Flash, novas versões do Lanterna Verde, novas versões do Aquaman. Esses personagens tinham poderes e habilidades diferentes dos heróis clássicos e refletiam uma maior diversidade nos quadrinhos de super-heróis. Outra característica marcante da Era de Prata foi a introdução de histórias mais complexas e maduras nos quadrinhos. A DC Comics lançou a revista Showcase em 1956, que apresentava histórias de personagens menos conhecidos e permitia que novos talentos experimentassem com novas ideias, né? Um laboratório de novos heróis. Foi nessa revista que o Flash e o Lanterna Verde foram apresentados ao público pela primeira vez, por exemplo. Além disso, a DC Comics também lançou uma série de revistas de super-heróis em equipe, como a Liga da Justiça e a Sociedade da Justiça. Essas equipes apresentavam uma variedade de personagens com diferentes habilidades e personalidades, permitindo histórias mais complexas e dinâmicas, além da junção de cada um dos poderes e habilidades. A Era de Prata também foi marcada por inovações técnicas nos quadrinhos, a introdução de técnicas de colorização mais avançadas e a utilização de layouts de páginas mais dinâmicos ajudaram a tornar os quadrinhos mais visualmente interessantes e visualmente mais atraentes. Em resumo, a Era de Prata dos quadrinhos foi um período de grande criatividade e grande inovação na indústria de quadrinhos. A DC Comics desempenhou um papel fundamental nessa época, apresentando novos personagens, novas histórias mais complexas e maduras, além de inovações técnicas que ajudaram a impulsionar a popularidade dos quadrinhos em todo o mundo. Parte 4. A DC dos anos 70, 80. Nos anos 70 e 80, a DC Comics passou por diversas transformações, experimentando com novos personagens, novos formatos, novas abordagens. Nos anos 70, a DC Comics continuou a publicar histórias dos seus personagens clássicos, né? Óbvio, né? Batman, Superman, Mulher Maravilha. No entanto, também criou novos personagens, como o Vigilante Urbano, o Questão, criado ali pelo Steve Ditko em 1967, e a equipe de super-heróis da Era de Ouro, né? A Sociedade da Justiça da América, que retornou em uma nova série mensal em 1976. Além disso, a editora se aventurou em outros gêneros, como horror, ficção científica, como as séries como House of Mystery e Weird War Tales. A rivalidade entre a DC Comics e a Marvel Comics se intensificou nos anos 70, quando a Marvel se tornou a editora mais popular dos Estados Unidos, graças a personagens como o Homem-Aranha, o X-Men, o Quarteto Fantástico. Para competir com a Marvel, a DC Comics criou histórias mais realistas e relevantes para a época. O Batman de Neil Adams e Denny O'Neil, por exemplo, abordou temas como a corrupção policial e o uso de drogas. Uma das séries mais notáveis da DC Comics nos anos 70 foi a Saga do Monstro do Pântano, criado por Lin Will e Bernie Wrightson em 1971. A história seguia o cientista Alec Holland, que foi transformado em uma criatura mutante após um acidente em um pântano. A série foi elogiada por sua abordagem madura e atmosfera de terror e continuou a ser publicada com vários escritores e artistas diferentes até a década de 90. Nos anos 80, a DC Comics enfrentou diversos desafios
incluindo uma queda na popularidade dos quadrinhos e uma mudança no mercado devido à concorrência de videogames, à concorrência da televisão. No entanto, a editora conseguiu se reinventar mais uma vez com a publicação de eventos importantes como a Saga das Trevas Eternas e a Morte do Superman. Além disso, a DC Comics lançou novas séries como Watchmen e Batman, o Cavaleiro das Trevas, e também Sandman, que se tornaram referência no mundo dos quadrinhos até hoje. A década de 80 também foi marcada por um dos eventos mais importantes da história da DC Comics, a publicação da série Crise nas Infinitas Terras, escrita por Marv Wolfman e desenhada por Jorge Pérez. Se vocês quiserem que eu traga um vídeo só sobre a Crise das Infinitas Terras, inclusive a primeira e agora, que teve a série de TV e agora vai, rolando burburinhos, que vai rolar um pouco mais pra frente aí no DCU, deixa os comentários aí abaixo. Continuando, a história redefiniu todo o universo da DC Comics, eliminando as terras paralelas e criando uma única linha do tempo para os seus personagens. Isso permitiu que os personagens fossem modernizados e tivessem histórias mais coesas, porque era a confusão de linhas do tempo, né? Em resumo, nos anos de 70 e 80, a DC Comics enfrentou diversos desafios e se reinventou várias vezes, criando novos personagens, séries e eventos importantes que influenciaram toda uma geração. Parte 5, a DC nos anos 90 e 2000. Nos anos 90 e 2000, a DC Comics passou por uma série de mudanças significativas, desde a reinvenção de personagens clássicos até a criação de novos heróis e histórias. Nos anos 90, a DC Comics continuou a publicar histórias de seus personagens clássicos, mas também expandiu seu universo com novos personagens e equipes de super-heróis. Uma das séries mais populares da década foi o Batman, A Queda do Morcego, que redefiniu o personagem de Batman com a introdução do vilão Bane e a quebra da coluna vertebral de Bruce Wayne, que a gente viu inclusive no filme lá do Christian Bale. Além disso, a editora lançou novos títulos como Superman, A Morte de Clark Kent e Zero Hora, que redefiniram o universo da DC mais uma vez. Nos anos 2000, a DC Comics continuou a expandir seu universo com uma ênfase na reimaginação e reinvenção de personagens clássicos. Uma das séries mais populares da década foi Aves de Rapina, que reuniu a Batgirl, a Canário Negro e o Oráculo em uma equipe de super-heróis femininas. A editora também lançou a série Novos 52, que redefiniu todo o universo da DC com novas origens e histórias para os seus personagens. Em 2005, a DC Comics publicou a série Crise Infinita, que foi uma sequência da Crise das Infinitas Terras nos anos 80. A história reintroduziu personagens de outras terras paralelas e estabeleceu uma nova linha do tempo para o universo da DC. Além disso, a Crise Infinita teve consequências significativas para o universo da DC, incluindo a morte de vários personagens, a reinvenção de outros e a introdução de novos heróis e vilões. Nos anos 2000, a DC Comics também teve um grande impacto na indústria cinematográfica e televisiva. A série de televisão Smallville foi um grande sucesso, acompanhando a vida de Clark Kent antes de se tornar o Superman. Além disso, a trilogia de filmes de Batman, dirigida por Christopher Nolan, começando com Batman Begins em 2005, foi um sucesso de crítica e público. A DC Comics também lançou várias séries animadas de sucesso, incluindo Liga da Justiça e Batman, a série animada.
Nos últimos anos, a DC Comics continuou a expandir o seu universo com novos personagens, novos eventos e histórias. A editora lançou a série DC Renascimento, né, Rebirth, em 2016, que trouxe de volta muitos personagens clássicos e estabeleceu uma nova direção para o universo da DC. Além disso, a DC Comics tem se concentrado em histórias mais diversificadas e inclusivas, apresentando personagens de diferentes origens e experiências. Em resumo, nos anos 90 e nos anos 2000, a DC Comics continuou a se reinventar. Bem, comenta aí abaixo então primeiro os 3 heróis da DC que você mais curte e também se você gostou desse estilo de vídeo contando toda a história e se você quer, né, um vídeo parecido aí com a história da Marvel, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Até logo!